Boa tarde. O programa Domínio Público promove uma série especial de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O nosso objetivo é oferecer aos eleitores um panorama das propostas e visões dos postulantes ao cargo. E as perguntas formuladas no programa são iguais a todos os pré-candidatos. E neste episódio, recebemos em nosso estúdio a pré-candidata do Movimento Democrático Brasileiro, Tânia da Silva. Boa tarde, pré-candidata. Prazer tê-la aqui conosco. Muito boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da TV Câmara e eu sou uma pessoa apaixonada pelo Legislativo. Por ter sido vereadora por 3 mandatos, eu sei a importância que tem para a comunidade o trabalho do Legislativo. Então, meu nome é Tânia Terezinha da Silva, sou filha da Dona Rosa, com Z, Antônia da Silva e Pedro Lindomar da Silva, que são nascidos em Novo Hamburgo, porém na época era registrado como São Leopoldo, porque Novo Hamburgo era ainda de São Leopoldo, né? Minha mãe, uma mulher formidável, empregada doméstica, depois fez concurso público na prefeitura de Novo Hamburgo e se aposentou como merendeira. Meu pai, motorista de caminhão e depois trabalhou com a família Mosman aqui em Novo Hamburgo, até se aposentar. Somos em 6 irmãos, eu sou a mais jovem e eu sempre digo assim com muito orgulho que nós somos de uma família simples, humilde, mas eu nunca passei fome na minha vida. Sempre tivemos dificuldades de ter a bolacha recheada, o a mais, mas sempre tivemos tudo que uma família deve prover e principalmente educação. Então, sempre lá na minha infância nós aprendemos o valor do carinho, do amor, do respeito para o outro. Então, me formei, fiz meu primeiro grau, que na época era ginásio, na Ginásio São Luís, que agora infelizmente já fechou, e depois fiz o ensino técnico em enfermagem na Escola Santa Catarina. E comecei a trabalhar no Hospital Regina já aos 16 anos. Foi a minha primeira experiência profissional. E foi aonde ali eu já comecei a ver a importância da vida, a importância da gente aproveitar cada minuto que a vida tem. Então eu tive uma grande escola como estagiária no Hospital Regina para custear os meus estudos na Escola Santa Catarina. E trabalhei ali por 12 anos, até meus 28 anos, trabalhei como técnica em enfermagem. Fiz um concurso público no município de 2 Irmãos, só tinha uma vaga e tirei primeiro lugar nesse concurso público e ali a vida deu uma trajetória diferente. Ali a comunidade me acolheu e tudo, e eu ingressei no partido do MDB em 1995 e já fui eleita vereadora, a 4ª mais votada no município de 2 Irmãos. 2000 fiquei na suplência de vereadora e assumi várias vezes. 2008 fui a vereadora mais votada no município de 2 Irmãos e tive a oportunidade, por unanimidade, a ser eleita presidente da Câmara do município em 2010. E uma experiência fantástica. E daí fui prefeita, eleita em 2008, com uma diferença de 590 votos, mais ou menos. E depois, 2016, fomos eleitos de novo, já com uma diferença de quase 4.000 votos. E depois, um grande desafio, vim trabalhar aqui no município de Novo Hamburgo como presidente da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo. Em um período muito difícil, que foi o período de 21 da pandemia, que estava assim no auge da pandemia, que eu sempre digo que em 2020 nós tivemos muito medo. 2021 foi onde nós tivemos os óbitos, os casos mais graves. E ali nós, no hospital, nas UPAs, nós atendemos todas as pessoas.
Nós suprimos com oxigênio, medicamentos que foram inflacionados, infelizmente, e nós conseguimos superar esse momento da melhor forma possível. 2022 eu me afasto para ser candidata a deputada estadual. Tive 28.840 votos de uma eleição muito linda, muito bonita. E retorno para Novo Hamburgo em 2023, cargo que exerci até agora, como assessora especial do gabinete da prefeita Fátima, na qual tivemos muitos avanços, muitos aprendizados, que aquilo que eu falei no início, a gente tem que aprender, sabe? Nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida para o nosso crescimento. Aqui nasceu meus 2 filhos, em Novo Hamburgo, e aqui nasceu o meu neto, Rian, que eu mando um beijo para eles agora, nesse momento. Pré-candidata, quais são as suas principais prioridades e metas para o mandato, caso seja confirmada a candidata e posteriormente eleita prefeita de Novo Hamburgo? Bom, são vários segmentos que eu vejo que são muito importantes. Mas o principal deles, Jaime, eu vejo que é o emprego. O emprego, ele faz com que a pessoa se sinta útil e a economia gire. Nós precisamos ter um mecanismo, quando nós falamos em emprego, de incentivar o microempreendedor individual, que muitas vezes nós falamos de um salão de beleza, cabeleireiro, manicure e vários serviços que nós temos, e ao mesmo tempo olhar a outra ponta. Nós precisamos valorizar também as empresas e os prestadores de serviços que já confiam em Novo Hamburgo e que estão instalados aqui. Nós temos que olhar os novos investimentos, mas também valorizar aqueles que estão aqui. Não tem como fugir do tema que eu vejo, que é o setor de habitação. Nós vamos fazer, sou agora pré-candidata a prefeita, mas nós temos que fazer um plano arrojado para que as pessoas tenham direito de uma habitação fora das zonas de inundação. É necessário para Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo merece isso, porque Novo Hamburgo é pessoas pujantes, pessoas que têm o brilho no olho, pessoas que trabalham, pessoas que eu tenho o maior orgulho de conviver. E estou muito feliz por estar aqui nesse momento. Pré-candidata, estamos vivenciando um período pós-enchente com todos os impactos sociais e econômicos. Caso confirmada a sua candidatura, quais são as suas propostas para lidar com esses impactos? Bom, como eu falei anteriormente, brevemente, nós vivemos a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul e a maior tragédia climática de Novo Hamburgo. Nós temos que falar com os técnicos, ter um projeto estratégico. O que nós vamos fazer com o nosso dique? E não é a Tânia ou uma pessoa, porque eu sou uma técnica em enfermagem com muito orgulho. Mas nós precisamos de técnicos responsáveis, técnicos que saibam o que estão falando e os que está fazendo. Então, a primeira coisa é nós vermos o que nós vamos fazer. Outra coisa que eu acho muito importante, nós mapear essas zonas de alagamento, porque, Jaime, a água achou seu rumo. A natureza está cobrando o seu preço e nós temos que estar alertas para isto. Então, o que eu vejo? Que nós precisamos proteger essas zonas de alagamentos para que as pessoas não morem nessas zonas. Eu sei que é duro falar isso, mas nós precisamos respeitar e ver o que está acontecendo e ter, com o apoio do governo estadual, governo federal, município, é óbvio, habitações seguras para os nossos hamburguenses. Então, eu vejo que é um trabalho que eu não posso dizer, é em curto prazo. É um trabalho estratégico que nós precisamos ter
em curto, médio e longo prazo. E qual a sua visão para o desenvolvimento econômico de Novo Hamburgo e como pretende incentivar o empreendedorismo e atrair investimentos para a cidade visando gerar empregos e fortalecer a economia local? Bom, como eu já falei, eu vejo que o emprego, ele nos traz dignidade. Como é bom nós prover, o nosso salário pode não dar para o mês inteiro. Isso acontece. Mas nós sabermos que nós temos o nosso emprego, que nós temos o nosso microempreendedorismo, que nós temos o nosso MEI, que nós temos a nossa empresa, isso é muito importante. Então, cabe ao governo público municipal fomentar a economia solidária, fomentar para que tenhamos cursos técnicos mais aqui no município, que eu vejo que é muito importante. Fazermos a faculdade é importantíssimo, mas também é importante que o nosso jovem com 16 anos tenha acesso a cursos técnicos, que os cursos técnicos eles trazem um valor agregado ao salário, porque infelizmente quando se forma no ensino médio, nós estamos iguais a todos. Quando se tem um curso técnico, nós somos procurados para trabalhar. Então, o nosso olhar, sendo candidata e, se for possível, sendo prefeita, será de valorizar a nossa essência aqui em Novo Hamburgo, a nossa essência na indústria calçadista, a nossa essência que nós temos nos prestadores de serviços, nos nossos microempreendedor individual e principalmente em falar com as pessoas. Nós precisamos nos comunicar e saber as movimentações que estão acontecendo. E quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura urbana da cidade, incluindo transporte público, mobilidade urbana, vias e espaços públicos? Bom, esse é algo que é um desafio para todos os municípios. Todos os municípios. E isso envolve também a mobilidade urbana. Nós precisamos incentivar para que as pessoas usem mais o transporte público. Para que isso aconteça, nós precisamos melhorar as nossas vias públicas, nós precisamos incentivar e ver e fiscalizar as empresas que trabalham no município de Novo Hamburgo para que entregue o maior produto. Produto que eu digo é aquilo que foi licitado, aquilo que foi comprado para o usuário do transporte público. Porque quando nós falamos em transporte público, nós falamos em meio ambiente também. Nós falamos no sistema todo que nós estamos aqui. Em relação aos espaços públicos, nós temos que valorizar as nossas praças. Eu vejo o nosso parcão tão lindo, eu vejo a Praça do Imigrante maravilhosa. Nós temos que fazer com que esses espaços públicos tenham uma parceria público-privada, que nos ajudem a cuidar desses espaços, que esses espaços pertencem a nós. Pertence aos nossos filhos, pertence aos nossos netos, a ir tomar um chimarrão, a curtir esses espaços. Assim como eu vejo que nós precisamos ampliar as nossas ciclovias, o nosso setor de caminhadas. Então, tudo isso parece que são pontos diversos, mas tudo isso se une para que nós possamos ter uma mobilidade pública melhor, transporte público melhor e principalmente um olhar melhor para as pessoas. E como será a sua relação com o funcionalismo público e como lidará com as dívidas do município com o IPAZEM? Eu, como funcionária pública municipal, como eu falei, concursada, eu tenho um olhar muito especial. Eu quero aqui aproveitar e parabenizar a todos os funcionários públicos do município de Novo Hamburgo, que estiveram à frente em momentos difíceis da pandemia, que estiveram à frente da educação, cultura, turismo. Às vezes, nós falamos em funcionários públicos e nós falamos
aqueles que atendem no balcão, sabe, Jaime? E eu vejo como é importante nós valorizar aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, como os servidores da limpeza, os servidores que fazem a merenda escolar, o servidor da informática, o servidor, o motorista. Todos esses fazem parte do contexto servidor público. E essa pessoa que aqui está falando, ela se compromete em conversar com cada uma das entidades. É um caminho difícil, o IPAZEM? Se a situação fosse fácil, já estaria resolvido. Nós precisamos ter, acredito, fazer uma auditoria no IPAZEM e, ao mesmo tempo, sentar com grupos técnicos, porque nós precisamos garantir a aposentadoria de todos os nossos servidores que estão na ativa ainda. E garantir para que todos recebam, porque merecem trabalhar e se dedicaram. Então, nós precisamos garantir, sim, que todos possam receber a sua aposentadoria. E as alíquotas, nós temos que ver como nós vamos resolver. Mas sempre, sempre, um trabalho com muito respeito e com olhar para o servidor público, que, infelizmente, muitas vezes, né, nós vemos, assim, nós escutamos tantas falas de exceções, de servidores que às vezes estão estressados, porque muitas vezes nós não vemos que atrás desse servidor público existe uma pessoa que também teve a sua casa inundada pela enchente, que estava ali trabalhando. Nós não vemos que durante a pandemia também teve familiares que faleceram por Covid, estavam ali trabalhando. Atrás desse funcionário público existe uma família, um filho que está sofrendo, às vezes por droga, enfim, por vários sintomas, por várias coisas da vida, e ele está ali também trabalhando. E é um ser humano sujeito a erros e acertos. Pré-candidata Tânia, como a senhora pretende lidar com questões relacionadas à segurança pública e reduzir os índices de criminalidade na cidade? Pelos índices que eu vejo, nós conseguimos diminuir muito os crimes à vida humana. Mas nós devemos e podemos melhorar mais. Nós precisamos, de uma forma urgente, ampliar o nosso efetivo da Guarda Municipal, que faz um trabalho exemplar aqui no município de Novo Hamburgo. Mas precisa ter pessoas para trabalhar. Nós precisamos ter, e daí eu vou falar do CONCEPRO, que eu vejo que o CONCEPRO ele é muito importante na segurança pública, porque consegue unir a sociedade civil com a sociedade pública, ampliar essa parceria que nós temos com o CONCEPRO, ampliar mais ainda. O caminho da união, que eu vejo que há muito tempo atrás existiu uma divisão entre guarda municipal, brigada militar e polícia civil, e agora está mais unidos. E nós temos que unir mais. Nós precisamos, junto com Novo Hamburgo e as prefeituras do Vale dos Sinos, exigir do governo do estado mais policiais militares nas nossas cidades. Isso é necessário. A essência da Guarda Municipal é estar junto aos nossos cidadãos de hamburguense. A criminalidade, quem deve combater com maior eficiência é a Brigada Militar. E, infelizmente, nós temos uma deficiência de policiais militares em todo o Rio Grande do Sul. E especialmente agora aqui em Novo Hamburgo. Então, nós precisamos unir esforços. E claro, né, que ampliar o vídeo monitoramento, que é muito importante. O vídeo monitoramento, tu consegue fazer a prevenção, ser gravados, mas sabe que é um pensamento que eu tenho, Jaime, a Tânia cidadã, que mesmo com o vídeo monitoramento, mas o que nos dá a sensação de segurança é a presença do guarda municipal, da brigada militar nas ruas, nas vias públicas. Isso é que nos dá a segurança, que nos dá o sentimento de segurança. Pré-candidata,
Quais são as suas estratégias para promover a educação de qualidade no município e garantir o acesso equitativo à educação para todos os cidadãos? A educação, eu vejo que ela está em um caminho muito bom aqui em Novo Hamburgo. Nós temos professores capacitados que são a todo momento sendo feito cursos de capacitação, equipes diretivas muito boas trabalhando. Eu vejo que o nosso maior desafio é fazer com que as nossas escolas de educação infantil tenham turno integral. Por que eu falo isso? Se nós falamos em equidade de mulheres e homens, e se nós falamos na prioridade de empregos, nós temos que fazer com que essa família se organize com o seu filho em segurança dentro dos espaços escolares. Então, quando eu falo educação infantil, é desde os 4 meses de idade até os 5 anos com um turno integral. E ampliar mais ainda após, no ensino fundamental também. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo, ai, vai ser bom, porque os recursos são finitos. Mas nós temos que pensar, nós temos que ver alternativas, porque quando nós falamos em tudo, turismo, cultura e tudo, perpassa por educação. E perpassa pelos nossos professores e por esses espaços educativos bons que nós temos, mas que nós temos que integrar, ter em turno integral, que eu vejo que é o nosso caminho aqui em Novo Hamburgo. Perfeito. E como a senhora planeja enfrentar os desafios relacionados à saúde pública e melhorar o acesso aos serviços de saúde na cidade? É um assunto polêmico, né? Mas vamos lá. Primeira coisa é que às vezes a gente vê alguns comentários e tudo, e parece que a nossa saúde é terra arrasada. Novo Hamburgo tem um hospital que tem várias especialidades. Eu vou citar só algumas. Neurologia. Nós temos uma equipe de neurologistas que atende um paciente com AVC em 4 horas para evitar as sequelas maiores de um AVC. Nós temos o setor de cardiologia, que faz cirurgias cardíacas com grande sucesso em Novo Hamburgo. Nós temos gestação de alto risco, UTI neonatal, UTI adulto, nossa atenção básica, UPAs e tudo mais. Mas nós temos que melhorar. Eu vejo que algo que nós perdemos em Novo Hamburgo, e não foi por culpa do município, foi por pactuação do Estado e governo federal, mas que nós temos que discutir e trazer para Novo Hamburgo a oncologia. Nós temos que lutar, porque não é possível um município enorme como Novo Hamburgo não ter a oncologia pelo SUS, serviço que nós já tínhamos. Nós temos que unir forças, e quando eu falo unir forças, é unir forças da nossa região, que muitos da nossa região estavam pactuados com Novo Hamburgo, e agora precisa ir para outro município mais distante, que faz um bom trabalho, mas nós temos que ver esse deslocamento desses pacientes. Então eu vejo que esse é um comprometimento de luta que nós vamos ter junto a prefeitos e prefeitas do nosso Vale dos Sinos, para que a oncologia volte para nós. Nós temos que também, na atenção primária, que eu sempre digo que a saúde, ela tem um conceito muito amplo. A saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual do ser humano. Não é somente a falta da doença. Então, eu acredito que para termos uma saúde realmente maravilhosa, nós precisamos aprimorar e melhorar a nossa atenção básica, as nossas estratégias de saúde da família, as nossas UBSs. Nós precisamos fazer isso porque o melhor que tem
é a atenção básica ter vários atendimentos, junto com as agências comunitárias que já fazem um trabalho excepcional em Novo Hamburgo, excepcional e muito necessário, assim como as nossas UBSs, mas nós temos que fortalecer esse trabalho, porque a melhor coisa, Jaime, é nós termos atendimento na atenção básica, muitos, a UPA menos atendimento e o hospital menos internação. Essa pirâmide precisa ser invertida. Se nós conseguirmos as maiores doenças que nós temos, hipertensão, diabetes, colesterol alto, nós temos que acompanhar esses pacientes para que eles não entrem em crise hipertensiva, para que não entrem com doenças da diabetes alteradas, a vascular. Então eu vejo que é nesse caminho que nós já estamos trilhando e que nós vamos trilhar mais ainda, fortalecendo essa rede de atendimento. E é claro, não vamos nos esquecer do governo federal, porque eu teria uma pauta enorme para falar sobre os recursos que vêm da saúde, o valor de uma cesariana, de um parto normal, de uma internação, que é muito aquém do que o município investe. Investe, não gasta, porque quando nós investimos em vidas, nós estamos proporcionando saúde. Perfeito. Pré-candidata, quais são as suas propostas para promover o desenvolvimento social, combater as desigualdades e promover a igualdade de gênero, com políticas públicas que beneficiem as mulheres? Bom, eu acho assim que, Jaime, que como mulher negra, eu não sou mais nem menos do que ninguém. Mas eu tenho o comprometimento de ser a representatividade de todos e todas no município de Novo Hamburgo. Então eu vejo que as nossas políticas públicas, elas precisam iniciar desde a educação infantil, na escola, que as crianças levam muito para os pais. Eu vou te dar um exemplo, tipo, lá, né? Eu sou uma pessoa jovem, mas quando eu comecei a dirigir, tinha somente cintos assim. E nem se usava cinto de segurança. Começou uma campanha em todo o país da utilização de cintos de segurança. Os meus filhos começaram a ter aula sobre isso. E eles que diziam, mãe, tem que botar o cinto. Eu quero dizer que as crianças nos ensinam muito. Então, quando se fala em equidade, desigualdade, nós temos que ter na educação políticas públicas já para que essas crianças tenham a sabiência de trabalhar sobre isso. Nós temos que fortalecer o empreendedor negro, negra, indígena, para que eles tenham a sua MEI, que saia da informalidade e que trabalhe. Nós precisamos incentivar os cursos técnicos, a faculdade, enfim, nós temos uma grande caminhada pela frente. E quando eu falo sobre este tema, eu falo saúde, educação, cultura, turismo, tudo. E aqui eu quero parabenizar duas sociedades, a Sociedade Cruzeiro do Sul e a Protegidos da Princesa Isabel, que fazem trabalhos sociais magníficos em Novo Hamburgo. Muitas vezes nós achamos que só se fala em carnaval. Não, existe um fomento de crescimento nas comunidades que elas pertencem. Sociedade Cruzeiro do Sul, bairro Primavera, Protegidos, bairro Rondônia. E aonde tem negros, pretos, indígenas, todas as cores tem. Porque é assim que funciona a cultura, é assim que funciona a sociedade organizada. Então aqui eu quero aproveitar esse momento para parabenizar essas duas sociedades, essa escola, pelo trabalho que desenvolveram, inclusive agora durante essa tragédia climática. As duas estiveram muito envolvidas com suas comunidades para nos ajudar. Pré-candidata, quais são as suas medidas para promover a sustentabilidade ambiental e enfrentar os desafios relacionados ao meio ambiente em nossa cidade? Bom, perpassa por educação também, mas nós precisamos priorizar, por exemplo, coleta seletiva de lixo.
orgânico e inorgânico. Nós precisamos orientar novamente as pessoas, que eu vejo que quase não tem mais campanhas sobre o que é o lixo molhado e o que é o lixo seco. E nós, como ser humano, a gente vai esquecendo. Nós precisamos priorizar para que nós possamos ter a coleta seletiva e evitar de ver cenas como nós vimos agora. Nós vimos cenas de rios, do nosso Rio dos Sinos, com geladeira, sofá, dentro dos rios, garrafa PET que pode ser reutilizada e vendida para outros segmentos. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos que também criar políticas públicas para que as pessoas possam ter mais energia solar nos seus lares. Além de economia que vai dar para suas casas, a natureza também agradece por ser uma economia, por ser uma energia limpa. Então, nós temos que fomentar isso. Nós temos que fomentar também para que as pessoas que moram em casas, eu sei que a maioria talvez mora em apartamento, tenha sua horta dentro de casa. Que isso é verde. Isso faz com que nós tenhamos um biossistema melhor. Nós temos que fazer com que nossas praças, que os nossos locais tenham mais árvores, tenham mais natureza, que se plante mais árvores. Nós temos que ter monitores ecológicos em cada bairro, que faça tipo a educação e a fiscalização. Então eu vejo que nós temos uma caminhada muito linda pela frente e com muito aprendizado. E quando eu falo aprendizado, gente, eu não estou dizendo que eu sou perfeita, que eu faço tudo isso. Eu também estou aprendendo e quero aprender junto com cada um de vocês. Pré-candidata, como a senhora planeja promover a transparência e a participação cidadã na gestão pública? Primeiramente, a transparência do setor público é obrigatória por lei. É obrigatória. O que eu vejo que existe é a dificuldade do acesso, porque muitas vezes a gente diz está disponível no portal da transparência. Porém, até tu chegar aos dados que tu precisa chegar, a gente não consegue chegar. Então, nós precisamos ter ferramenta, software, que a pessoa em 2, 3 cliques chegue aonde ela precisa chegar a respeito dos gastos públicos. E também, pelo meu histórico de legislativo, o maior fiscalizador do trabalho executivo é o legislativo. É os vereadores que têm todo o direito e o dever de fazer com que o executivo preste contas, tenha uma entrega de trabalhos necessários para a comunidade. Então, esse é o maior trabalho, é a maior assim, função do legislativo, é essa fiscalização. Então, a municipalidade com certeza vai ter um olhar muito forte sobre a transparência que já existe, porém eu vejo a dificuldade de acessar esses dados. Perfeito. Pré-candidata, e como a senhora pretende enfrentar os desafios relacionados à habitação e garantir o acesso à moradia digna para todos os cidadãos? Bom, nós já conversamos várias vezes sobre moradia, né? E eu vejo que é um esforço em conjunto que nós precisamos ter entre municipalidade, governo estadual e governo federal. É necessário que nós tenhamos um estudo muito aprofundado, e já existe, mas nós temos que aprofundar mais ainda, uma de legalizar espaços que já têm moradia e que a pessoa quer ter um orgulho de dizer, essa casa é minha, esse terreno é meu. Então, nós precisamos ter políticas que facilite a legalização dessas áreas e dessas moradias. Falando das existentes. As outras habitações, nós temos que buscar parcerias, nós temos que ir atrás para que todos e todas possam ter a sua casa própria, se for o seu desejo. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm esse sonho, que não têm o sonho da casa própria, mas que
quem tenha que nós possamos alcançar. E quando eu falo isso, eu falo não somente da baixíssima renda, mas também daquilo que a gente chama de classe média, que tem assim uma disparidade no nosso país, que parece que quem ganha 3 mil reais tem condições de ter uma vida plena. E não é verdade. Também tem dificuldade de ter acesso à sua moradia, à sua casa própria. Então, nós queremos sim trabalhar muito para que nós possamos ter moradias habitáveis, moradias com infraestrutura, tudo que nós merecemos enquanto seres humanos. Perfeito. Pré-candidata Tânia da Silva. Agora o tempo é seu para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a essa entrevista e essa oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz por estar em Novo Hamburgo, cidade em que eu tive toda a minha trajetória profissionalizante, onde eu tive o meu primeiro trabalho, onde tive os meus filhos, tive a honra de morar no bairro Quefas e ser uma das primeiras moradoras na rua Consagração 260, e tenho o maior orgulho de estar aqui como pré-candidata. E às vezes o meu coração assim pulsa tão forte de imaginar assim o que seria da minha mãe, empregada doméstica e merendeira, e meu pai, motorista caminhoneiro, imaginar que a sua filha, Tânia Terezinha da Silva, seria candidata, pré-candidata ao município, a prefeita no município de Novo Hamburgo. Eu chego a gaguejar um pouco, que eu me emociono, porque jamais eles iriam imaginar que teriam uma filha que eles criaram com tanto carinho como pré-candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo. Peço desculpas pela minha emoção, mas é que bate forte. Agradecemos pela participação da pré-candidata do Movimento Democrático Brasileiro, Tânia da Silva, em nosso espaço de debates. A série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo é veiculada no canal 16 da Claro e no YouTube da TV Câmara NH. Para mais informações sobre a série, consulte o portal do Legislativo Hamburguense, portal.câmaranh.rs.gov.br. Até o próximo encontro.